Bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando aqui no nosso Papo de Fé. Bom dia para você que acordou com o coração aí sedento de Deus. Bom dia para você, para tua família, que o seu dia seja um dia feliz, um dia abençoado, um dia de grandes conquistas. Bom dia para você que quer resposta de Deus, para você que quer se fortalecer, para você que está aqui, 7 e pouquinho da manhã, porque você deseja. Bom dia para você que quer ter a sua vida transformada, restaurada, fortalecida. Oh, gente, que bênção! Como é bom estar aqui com vocês em mais uma manhã, desfrutando dessa presença poderosa. Eu estava aqui já faz algum tempinho, já mais de uma hora, lendo a palavra, me fortalecendo. Oh, gente, buscando um refúgio em Deus, buscando umas respostas em Deus, e como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Ele fala. Quando a gente busca, a gente encontra. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele pode mudar a sua história, Ele pode visitar hoje a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Ele pode trazer cura, restauração e salvação para aqueles que você ama. No nome de Jesus, Ele pode e Ele vai. Ele faz porque você está buscando, porque você está pagando um preço. Você está investindo o melhor do seu dia, as suas primícias, as primeiras horas do seu dia. Você está consagrando ao Senhor e o Senhor honra. O Senhor não é incoerente nas coisas que Ele faz. O Senhor honra. Ele honra a nossa busca. Por isso que vale a pena. Não há nada, nenhum trabalho nosso no Senhor é em vão. Às vezes a gente não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Eu sempre falo isso aqui. Você que me acompanha já deve ter ouvido. Porque o Senhor trabalha nas raízes, nos fundamentos. O Senhor trabalha no profundo. E é lá de baixo, é lá do profundo que o Senhor começa a fazer algo. E a gente não vê o que está debaixo da terra, a gente não vê o que está no profundo, a gente só vê na hora que floresce. A gente só vê na hora dos frutos. E é por isso que muitas vezes a gente está orando, a gente está clamando, a gente está buscando e parece que nada está acontecendo. Deixa eu te dizer algo, só parece. Só parece. Vocês já viram que hoje eu cheguei aqui chegando, né? Eu cheguei com tudo, já estou aqui pregando, já estou falando com vocês, porque o Senhor realmente ministrou coisas profundas ao meu coração nessa manhã. E a gente precisa tomar posse disso. Porque às vezes a gente sabe muito, mas a gente não pratica o que sabe. Se a gente praticasse, gente, 1/3 daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem recebido, a nossa vida já ia estar bem diferente. Então foi por isso, gente, que hoje eu acordei desse jeito, buscando em Deus mais do Senhor, buscando em Deus praticar mais do que o Senhor tem me ensinado. E eu queria compartilhar com vocês, mas antes, eu vou dar uma pausa aqui para a gente começar louvando, porque eu gosto, gente, de começar a live assim, louvando, adorando, deixando o Senhor ministrar os nossos corações. E o louvor que o Senhor tocou no meu coração para a gente começar a live hoje foi a bênção. Recebe aí antes da gente começar para valer. Bom dia para você que está chegando aqui na nossa live. Vamos fazer essa declaração profética, Vou aumentar um pouquinho. Conceda sua graça e te dê paz. Aleluia. Vamos começar aqui adorando. Amém. Receba aí, Declaro sobre a tua vida,
abençoe. Aleluia, Jesus. Seu rosto em ti e conceda sua graça. Aleluia, que o Senhor te dê paz nessa manhã. Amém. 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 Você recebe? Diga amém. Amém. Aleluia, Jesus. Se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia, Jesus. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame Até 1000 gerações, tua família e Lohana e os filhos dos teus filhos, oh aleluia. Até 1000 gerações, tua família, teus filhos. Elizabeth, recebe aí. Aleluia. Fabiana, recebe aí, ó. É contigo e é por ti. E de noite, tua entrada e saída. É contigo, é por ti. Aleluia. Aleluia. Oh, que louvor poderoso. Deus é contigo e é por ti, no teu riso, no teu choro. E a bênção vai alcançar a tua família. Oh, Deus, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que promessa. Que bênção. Gente, desde que eu me tornei mãe, eu comecei a conhecer o amor de Deus de uma maneira muito diferente. Eu vou compartilhar algo com vocês. A Thalita não vai poder estar com a gente, tadinha, ela tá muito rouca, ela não conseguiu entrar. Mas hoje eu vou bater um papo com vocês, um papo curtinho, mas um papo de fé. Hoje eu vou aproveitar pra gente conversar um pouquinho. E sabe, gente, quando eu me tornei mãe, eu chego a me arrepiar quando eu falo. Tem aquelas histórias assim, né, que a maioria das mulheres, ou muitas mulheres, passam por depressão pós-parto, tem aquele momento mais sensível, que elas choram demais, tem que vigiar muito, né, nessas horas. Mas eu lembro de um episódio, eu não passei por isso, mas eu lembro de um episódio que o meu marido chegou no quarto e ele me pegou chorando bastante. Ele falou, meu Deus, meu amor, o que está acontecendo, amor? Será que você está com depressão pós-parto? Aí eu olhei para ele, eu falei, não. Eu estou entendendo duas coisas. Eu estou entendendo o amor da minha mãe por mim e eu estou entendendo o amor de Deus por mim. E foi tão interessante que eu comecei assim, eu vi aquele bebezinho, eu vi o Jorginho tão pequenininho. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que responsabilidade a minha. Eu sei que eu vou errar, chega a me emocionar, gente. Eu sei que eu vou errar, eu sei que muitas vezes eu também vou acertar, mas eu sei que eu vou buscar todas as ferramentas que eu puder para ser a minha melhor versão, para que o meu filho seja uma flecha que acerte o alvo. Eu lembro que isso ardeu muito no meu coração e eu chorava. Chorava não de tristeza, mas era de emoção, era de responsabilidade, era de entendimento, era de me sentir desafiada a algo que parecia estar tão além de mim. Parecia ser tão maior que eu, e realmente era. E eu lembro que isso ardeu muito aqui no meu coração, e aí eu pensei, olha, agora
não tem mais volta. Agora, ou eu vou ser a minha melhor versão e o meu filho vai se tornar aquilo que aquela criança, né, tá recebendo, vai se tornar um adulto bem-sucedido, feliz, realizado. Claro que vai ter seus desafios pessoais, mas a minha parte precisa ser feita. Ou eu vou comprometer toda a história dele, né, se eu negligenciar o meu papel, a minha missão. E isso foi mudando a minha vida, gente. Foi mudando a minha história. Sabe aquele papo de que o seu filho desperta a sua melhor versão? Aquilo é real, é verdade. Eu não sei se todas aqui já tiveram a experiência de ser mãe. Mãe natural ou mãe do coração. Ou, gente, até mães espirituais precisam ter isso ardendo dentro de si. E eu quero te dizer que se você ainda não sentiu isso, você precisa sentir. Porque às vezes você ainda não tem filhos, ou optou por não ter, ou realmente não tem condições, enfim, não importa a causa, talvez você ainda não tenha, mas de alguma forma o Senhor vai te fazer mãe. Em algum momento da sua vida, ainda que você não tenha filhos, humanamente falando, Deus vai te fazer mãe. Deus vai te fazer mãe. E esse compromisso precisa ser gerado no seu coração, esse peso, essa responsabilidade. Já ouvi muitas mulheres dizendo assim: eu não sou mãe, ainda não quero ser mãe porque eu não nasci para isso, eu não sinto essa responsabilidade dentro de mim. Eu quero te dizer que sim, Deus te gerou para isso. Você é mulher, você foi gerada para ser mãe, para ser fértil, ainda que não seja de uma maneira humanamente assim, natural. De alguma maneira você vai ser mãe, em algum momento da sua vida. Seja com o sobrinho, com a filha da amiga, com o filho do vizinho, com o primo, não importa. E você precisa ter essa responsabilidade. Precisa ter. Mãedinha, isso, Roberta, também, claro. Gente, eu não era mãe, mas eu era irmã. Eu com 12 anos, a minha irmã nasceu, eu já era uma mocinha. E eu me sentia mãe dela. Isso foi muito bom, mas também isso gerou alguns desafios, né, dentro de mim, e que hoje eu vejo que foram muito importantes. Deus já me fez mãe tão nova. De alguma forma, minha mãe é uma mãezona, gente, super presente, super dedicada, maravilhosa, mas eu me sentia responsável pela minha irmã. Responsável. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu lembro do dia que eu tava penteando meu cabelo na frente do espelho, bem corrida, tava indo pra escola. Nunca vou esquecer desse dia. Pena que Carol não tá aqui, senão eu até chamava ela pra entrar na live, a minha irmã. Eu tava penteando meu cabelo, eu olhei pro lado, aquele toquinho de gente de 2 anos. Tava me olhando e começou a fazer igualzinho. A pentear o cabelo dela igualzinho eu estava fazendo. Aquilo virou uma chave na minha vida. Eu pensei, meu Deus, tem alguém me observando atentamente. Eu era uma adolescente, ela estava com 2, né? Tava com 12, não, tava com 14. Nós temos 12 anos de diferença. E aí eu falei, eu não posso errar. E se eu errar, eu preciso fazer com que ela saiba que é importante voltar para o centro. É importante recomeçar da maneira certa. E aí aquilo já foi gerando em mim uma maternidade. E eu era uma adolescente. Então, se você ainda não tem filhos, saiba que de alguma maneira, em algum ponto da tua vida, Deus vai te fazer mãe. Mesmo que não seja do teu ventre. Mesmo que não seja uma adoção legalizada. Alguém está te olhando. Alguém está te olhando e observando os seus passos. E pensando sobre isso nessa manhã, né, com essas memórias tão preciosas no meu coração. Vocês sabem, no mês de maio eu tenho falado sobre algumas mães pontuais da Bíblia. E aí Deus me levou para a mãe do rei Lamuel. Lá em Provérbios 31, antes de falar da mulher virtuosa, existe uma mãe aconselhando um filho. E eu acho muito interessante. Deixa eu abrir ali só para ler alguns versículos com vocês. Queria falar um pouquinho sobre essa mãe. E hoje eu que vou ministrar para você que está chegando aí, que a Thalita está com a garganta muito ruim, está sem voz e não conseguiu entrar para ministrar aqui para gente hoje. Mas recebam aí, olha só, Provérbios 31 diz: palavras do rei Lamuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe.
Essa mãe não tem nome nessa história. Essa mãe era uma mãe que estava nos bastidores da vida de um rei. Seu filho se tornou um rei. E olha o que diz, só vou ler os primeiros versículos. Que direi, meu filho, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertem o direito de todos os aflitos. Oh, meu Deus, eu vou parar aqui porque ela vai dando conselhos ali até o versículo 9. E olha que interessante, um filho, um rei que guardou os conselhos de sua mãe no seu coração. Olha que coisa linda, que coisa profunda. E a gente precisa aprender com essa mãe a ser uma conselheira assertiva. Se eu estou dizendo para vocês que em algum momento da nossa vida o Senhor vai nos fazer mãe, ainda que não seja do nosso filho, do filho do nosso ventre, a gente precisa entender que mães são conselheiras assertivas. Assertivas. Precisam ensinar os filhos da gente a andar no caminho, a serem flechas que acertam o alvo. Devemos ensinar com o nosso testemunho muito mais do que com as nossas palavras. Devemos dar aos nossos filhos ensinamentos práticos daquilo que a gente tem aprendido. A gente precisa estar habilitado para poder aconselhar, para poder ensinar os nossos filhos. Bom dia, meu amor. Te amo. O maridão tá saindo, gente, para trabalhar. Que Deus te abençoe, minha vida. E aí, a gente precisa ter autoridade sobre algumas questões. A gente precisa viver, ter vida com Deus para que a gente possa aconselhar pessoas, em especial os nossos filhos. A gente precisa encorajar, como essa mãe de Provérbios 31, encorajar os nossos filhos a viverem da maneira íntegra, certa, justa. Precisamos encorajar os nossos filhos a caminharem em fé e à luz da palavra. Como você tem aconselhado as pessoas que passam pelo teu caminho? Você pode estar sendo levantada como uma mãe, como uma conselheira, assim como a mãe do rei Lamuel. Tome isso para a tua vida. Faça disso algo que vai te motivar a ser alguém melhor a cada dia. No nome de Jesus. Não adianta a gente falar bonito e não viver aquilo que a gente fala. Tem alguém nos observando. Lembra da história da minha irmã? Tem sempre alguém de olho no que a gente está falando, no que a gente está fazendo. E se a gente começar a falar besteira, se a gente começar a ter um posicionamento errado em casa, oh meu Deus, a gente precisa lembrar do que está lá na palavra. Mais conversações corrompem bons costumes. Que sai da tua boca, mulher. Que sai da tua boca a autoridade no lar. Tem muito poder. Tem muito poder. Conversem coisas com seus filhos que vão fazer com que eles avancem, prosperem e tenham vitória em tudo que eles fizerem, no nome de Jesus. E olha, gente, ainda nessa linha, olha o tanto de coisa que o Senhor ministrou no meu coração dessa manhã. Ô, gente, vocês que estão chegando, muito bom dia. A nossa convidada tá com a garganta ruinzinha, tá sem voz, não pôde estar aqui com a gente. E hoje eu tô compartilhando algo com vocês. E eu queria agora falar um pouquinho ainda sobre isso, gente, sobre família, sobre posicionamento. Eu falei agora sobre, eu tô falando no mês de maio, você que tá chegando aí, sobre algumas mães pontuais da Bíblia. Eu falei sobre a mãe do rei Lamuel, uma conselheira maravilhosa. E agora, ainda falando sobre família, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre 4 pontos. 4 pontos em poucos minutos. 4 pontos do que Deus pode fazer pelas nossas famílias. 4 pontos. E eu queria que você guardasse no teu coração, anotasse esses pontos, porque eu sinto graça de Deus nessa manhã. E eu sei que Deus quer fazer algo poderoso na tua casa, na tua família, na família que você tem e na família que você ainda vai construir. Mas você precisa estar pronta, você precisa estar revestida da autoridade de Deus para viver essa estação, no nome de Jesus. Então, gente, transformar o nosso lar num lar de bênçãos é um desafio, mas é possível. Deus pode fazer e Ele vai e Ele quer. E olha que interessante, lá em Salmos 127,
Gente, olha, compartilhar tudo que o Senhor derramou nessa manhã vai ser, ó, demais. Salmo 127 diz assim, versículo 1. Recebe aí que hoje a pegada aqui tá de família, hein, gente? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Uau! Glória a Deus! Aleluia! Eu amo esse texto. Eu amo esse texto porque ele nos ensina o que Deus pode fazer pela nossa família. Ele nos ensina, esse salmo fala pra gente sobre como o poder de Deus age, ainda que a nossa capacidade humana seja muito pequena. Gente, esse texto nos ensina, ele ilustra o quão poderoso é o agir de Deus e que o nosso esforço sem a bênção é inútil. Olha que interessante. Queria falar 4 pontos bem rapidinho com vocês. Deus pode transformar a nossa família, Deus pode construir, Deus pode reconstruir. Primeiro ponto é esse, que Deus pode construir a nossa família. Gente, os pedreiros constroem casas, mas o Senhor constrói lares. A maneira com que o Senhor constrói o nosso lar é totalmente diferente. Há pessoas muito preocupadas com a estrutura aparente. Deus constrói de dentro para fora, como eu estou falando desde o início da live. Só que como o Senhor edifica lares? É mágica? Deus de repente, vou edificar esse lar. Plim! Não. Sabe como ele constrói? Como ele edifica lares? Dando instruções. O Senhor nos dá instruções todos os dias para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho. O papel do Senhor é dar instruções. Meu Deus, como você tem recebido essas instruções? Tem pessoas que não querem, tem pessoas que dizem assim, isso eu não vou fazer não. Deixa eu te dizer algo, aquele que criou a família é que tem o manual da família. Aquele que criou a família sabe como a família deve funcionar. Aquele que criou a família sabe o que uma família precisa para ser verdadeiramente feliz. Você concordando ou não. Ou não. Alan, meu amigo, beijo, querido. Você concordando ou não. Então, se você quer a tua família feliz, se você quer um lar edificado, você tem que entender que a fundação precisa estar sólida para que quando venha o vento, esse lar não venha ruir. Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? A casa que estava firme, a casa que estava edificada, a casa que estava construída da maneira certa, prevaleceu. Veio o lobo mau, soprou aquele vento e a casa se manteve de pé, ainda acolheu os outros porquinhos que tinham construído a casa da maneira negligente. Não vou dizer errada, mas negligente. Precisa ser assim na nossa vida. Precisa estar bem edificada, precisa ter uma boa fundação, precisa ter raízes profundas. E só Deus pode fazer isso nos dando instruções. Ele sabe como a nossa família precisa funcionar. Segundo ponto é que Deus traz sustento naquilo que nós não podemos fazer. De nada vale o nosso esforço sem a bênção do Senhor. Se o Senhor não estiver à frente, olha o que diz ali o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deixa eu te falar algo que me emociona. Quando a sua mão não puder resolver, entregue nas mãos do Senhor e durma em paz. Durma em paz. Faça o melhor que você pode. Confie em Deus e durma em paz.
Porque Ele tem o poder. Ele trabalha enquanto a gente dorme. Ele vai onde a gente não chega. Oh, Jesus, como é bom a gente poder confiar no Senhor. Como é bom, sabe? Eu vejo tantas pessoas, gente, perdendo sono, trabalhando, perdendo a paz, perdendo os melhores anos da sua vida. Numa ansiedade, numa expectativa de que vão conseguir, de que a força do seu braço precisa resolver, de que se eles não fizerem algo, vai tudo acabar, nada vai dar certo. Deixa eu te dizer, gente, deixa eu dizer isso para você, você precisa despertar para isso. Você faça aquilo que está ao teu alcance. O que passar de você, quem vai fazer é Deus. É Deus. Tem gente morrendo sem desfrutar. Tem gente morrendo por ansiedade. Tem gente morrendo com medo. Tem gente perdendo o melhor de Deus na sua casa, no seu lar, porque não entrega. Eu não estou falando de você entregar e se acomodar. Eu falei aqui no ponto 1 que a gente precisa receber instruções do Senhor e agir. Mas onde a nossa mão não alcança, o Senhor traz sustento. E isso precisa ser fonte de paz para o nosso coração e para a nossa vida. Isso precisa mudar a história da nossa família. A gente precisa olhar para as circunstâncias e entender que o nosso Deus é maior que elas. A gente precisa olhar para o cenário de escassez e entender que o Senhor não perde o controle, que tudo tem um propósito, que muitas vezes o novo de Deus vem disfarçado, vem vestido de adversidade, mas logo, logo se revela como uma grande oportunidade de novas portas abertas. Gente, uma vez eu falei aqui com vocês sobre a história da vaquinha. Eu acredito, eu não sei se todos já acompanharam, assistiram esse papo de fé, mas a história conta sobre uma família que dependia de uma vaquinha para tudo, para comer, para beber, tudo era a vaquinha. Era uma família muito simples, uma família muito limitada, mas a vaquinha era tudo que eles tinham. Eles eram felizes com aquela vaquinha, tão simples. Um dia um grande homem de Deus passa por ali e Deus fala com ele: mata a vaquinha. Meu Deus, esse homem de Deus começou a ficar inconformado, desesperado, pensando: o que eu vou fazer? Como é que eu vou tirar tudo que eles têm? É o sustento deles. E Deus falou: mata a vaquinha. O homem de Deus obedeceu, matou a vaquinha e foi embora. Foi embora com o coração angustiado, foi embora desesperado. Eu acabei com essa família, o que eles vão fazer agora? E esse homem não teve paz. E pensando nessa família, anos depois, esse homem volta naquele lugar. E cadê a família? Cadê aquela casinha simples? Cadê aquele cenário? Aquele cenário tinha dado lugar a uma grande indústria, a algo gigante, algo enorme. E esse homem pensou: meu Deus, tá vendo? Todo mundo morreu de fome. Acabou. Eu vou lá, vou perguntar dessa família. E ele foi lá e perguntou: pelo amor de Deus, gente, cadê o dono desse lugar? Eu preciso falar com ele. E ele foi até o dono desse lugar e falou: moço, eu estive aqui há um tempo atrás, Deus falou comigo, eu matei essa vaquinha. O que foi que aconteceu com aquela família? Vocês ouviram falar daquela família? Onde eu encontro aquela família? E ele não se deu conta de que estava falando com o mesmo homem da casa, com a mesma pessoa. E aquele homem olhou para ele, sorriu e disse: homem de Deus, eu sou o pai daquela família. Foi Deus realmente que mandou que você matasse aquela vaquinha. Porque quando aquela vaquinha morreu, num primeiro momento a gente se desesperou. A gente achou que estava tudo perdido. Mas depois a gente começou a buscar novos caminhos, novas soluções. A gente começou a avançar. E isso tudo que você está vendo aqui hoje é nosso. Ei, às vezes Deus entra na nossa família, na nossa casa, na nossa história. E para mudar o cenário, Ele precisa mexer com a nossa estrutura. Ele precisa matar algumas vaquinhas. Ele precisa entrar com provisão, com direção em áreas que você nem sabe que precisam de transformação. Mas problemas são oportunidades para aqueles que confiam em Deus.
Para aqueles que confiam no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Algumas vezes, novas estações vão vir revestidas de adversidade. Mas logo, guarde isso, logo serão transformadas em oportunidades. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que traz sustento naquilo que nós não podemos fazer. Quando a gente entrega algo nas mãos dele, a gente precisa confiar e saber que vai ser do jeito dele. Que às vezes a gente não vai entender nada, mas que vai dar certo. Vai dar certo, no nome de Jesus. Amém? Amém, gente? O terceiro ponto é que o Senhor é que nos ajuda a criar os nossos filhos. Eu tô falando muito sobre filhos hoje, né? Mas é verdade. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá instruções, porque esse texto nos fala que herança do Senhor são os filhos. Deixa eu te falar algo. Seus filhos não são problemas. Seus filhos não te impedem de nada. É verdade que eles fazem com que a gente recalcule várias rotas. A gente às vezes tem que mexer com os pauzinhos, a gente tem que se virar nos 30. Se você, assim como eu, é mãe da vida real, você acompanha os seus filhos, a criação deles, você mergulhou fundo na maternidade, assim como eu. Você sabe do que eu estou falando. O nosso GPS é piradão. Toda hora eu preciso fazer mil coisas. Eu preciso fazer e fazer da maneira certa. Jesus me ajuda. Como é que nós vamos fazer tudo isso? Porque eu não tenho tempo. O dia tinha que ter 48 horas e não 24 horas. Tem mais alguém assim aí? Para mim é assim. Rotas recalculadas constantemente. Mas é tão bom ver quando os frutos começam a aparecer. Sabe, gente, eu abro mão de muitas coisas. Mas de algumas eu não negocio. Uma delas é investir na vida do meu filho. É ver o meu filho colhendo aquelas sementinhas, aliás, daquelas sementinhas que eu tenho semeado na vida dele. Nas vezes que eu erro, eu falo, filho, sabe o que a palavra de Deus diz? Diz isso, isso e isso. A mamãe vacilou. Vamos orar. Eu falo com ele, vamos orar. Vamos orar porque a mamãe precisa melhorar nessa área. Ei, o Senhor nos ensina a criar os nossos filhos. O Senhor nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos instrui. Ele nos dá essa responsabilidade. Sabe por quê, gente? O nosso lar é o nosso primeiro ministério. É o nosso primeiro lugar de discipular alguém. A gente às vezes quer ganhar todo mundo lá fora, né? A gente, meu Deus, eu viajo, eu prego por aí para tantas mulheres, milhares de mulheres recebem a palavra de Deus quando eu subo no altar. Mas se eu não souber discipular na minha casa, se eu não puder discipular o meu filho, meu Deus, do que adianta? Do que adianta ganhar o mundo e perder o nosso lar? Olha aí, ó, deixa eu ver aqui, ó. Nelma, mãe abandonada com 3 filhos. Que mulher guerreira. Que mulher guerreira, que o Senhor continue te sustentando e te instruindo. No nome de Jesus. A gente precisa estar capacitado. E aí eu quero chamar a atenção de você. Agora sim, de você que tem filho. Só de você que tem filho real, dentro do teu lar. O que você fala tem poder de gerar. Tem poder de gerar vida e de gerar morte. Sabe de uma coisa? A palavra que você profere tem um poder tão profundo na vida do teu filho que ele vai colher dela todos os dias. Ele vai lembrar dela, ele vai sentir essa palavra. Lembra que eu comecei falando do rei Lamuel, da mãe do rei Lamuel? Ele já era rei, ele estava lembrando dos ensinamentos de sua mãe. Ei, comece a declarar a bênção sobre o seu filho. O que você fala para o seu filho antes dele dormir? Sabe, isso é uma prática que eu uso aqui com o meu. Eu sempre falo, se vocês um dia tiverem oportunidade de perguntar, pergunta. Qualquer hora eu trago ele para falar. Eu falo, meu filho, eu amo ser sua mãe. Meu filho, nós não somos perfeitos, mas
você é perfeito para mim. Eu falo, meu filho, você nasceu para ser feliz. Eu falo isso para ele todos os dias, para que ele lembre disso no dia da adversidade, para que ele lembre disso no dia mau, para que ele lembre disso também no dia bom, para que isso faça diferença na caminhada dele. E aí eu vou para o quarto ponto, que o nosso tempo, olha aí, eu falei tanto, o nosso tempo já está esgotando, mas eu vou para o quarto ponto. O que Deus pode fazer no nosso lar? Nós precisamos ver o nosso lar ser transformado numa casa de bênção, num lar de bênção. E como? Conforme o Salmo 127, o que mais que o Senhor pode fazer no nosso lar, na nossa casa? Gente, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode construir o nosso relacionamento conjugal, o nosso casamento. Eu não sei se você tá para casar, se você tá namorando, ou se você ainda não pensa nisso, mas um dia essa estação vai chegar. E como é que você tem se preparado para ela? Saiba que o Senhor pode construir o seu casamento. Eu lembro, gente, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui, que talvez você que me acompanha aqui também já saiba. Mas eu sinto de falar isso para motivar você que ainda não casou. Sabe, gente, quando eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos. A minha adolescência foi, assim, muito especial, porque foi quando eu conheci o Senhor. Eu brinco que eu fui salva bem na hora. Antes de começar a dar uns trabalhinhos a mais para meu pai e para minha mãe, antes, né, de ter a oportunidade de fazer algumas bobagens, o Senhor me alcançou. E eu abri o meu coração para o Senhor e me posicionei. Desculpa, gente. E aí, eu lembro que eu vim para eu moro em Santa Catarina, né? E eu vim para cá, para casa do meu tio, que morava em Florianópolis. E aí, eu lembro que eu achei o máximo Santa Catarina. Achei, gente, que lugar chique, todo mundo se veste bem, todo mundo é bonito nessa terra, uma terra de gente especial, diferente. Eu achava tudo tão, tão encantador aqui. E olha como Deus já vai construindo a nossa história. E aí falei pro meu tio assim, tio, eu tinha 15 anos, hein? Quando eu crescer, quando eu casar, eu quero casar, eu vou casar, eu afirmei. Eu vou casar com um homem alto, loiro, de olhos claros e que mora aqui, em Santa Catarina. Ai, gente, eu nem sabia que Deus estava anotando no caderninho dele o meu pedido. Eu nem sabia que eu, tão novinha, já estava falando algo tão relevante para Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente deseja. No dia do meu casamento, 10 anos depois, meu tio me olhou e falou assim, você lembra do que você me disse quando foi na minha casa? Olha com quem você está casando. Gente, vocês já viram o Igor, né? Aqui no feed, já viram aqui, de vez em quando ele vem dar um oi. Um dia eu trago ele para live, ele é mais resistente assim para vídeo, para rede social. Mas um dia eu trago ele aqui, a gente vai contar a nossa história para vocês. Agora, sob os olhos dele, né? Que sob os meus olhos vocês já conhecem. E aí eu olhei para o Igor e eu falei, é verdade, Deus. Eu projetei isso na minha vida quando eu tinha 15 anos. E eu nem lembrava. Olha, a gente pode não lembrar dos nossos sonhos, dos pedidos que a gente faz para Deus, mas o Senhor anota. E o Senhor traz a existência. E olha, gente, não foi de uma hora para outra. Eu não conheci um homem loiro, alto, de olhos claros, um príncipe, de repente. Não. Quando eu conheci o Igor, eu comecei a fazer votos com Deus. Eu comecei a pedir sinais. Eu comecei a incomodar o juízo de Deus, literalmente. Eu orava constantemente. Senhor, me dá um sinal. Me mostra. Se for, me dá esse sinal aqui. Eu vou saber que é da tua vontade. Me dá esse sinal aqui. E eu fui andando debaixo de sinais. Em um ano, a gente namorou, noivou, casou e todo o cenário da minha vida e da vida dele foi totalmente transformado. Deus começou a construir o nosso lar. Sabe, gente, a gente faz as escolhas, mas Deus abençoa essas escolhas ou não. E aí, quando eu vi que Deus estava comigo, eu mergulhei. E aí, agora eu vou te dizer, legal, Deus veio comigo. Os desafios acontecem?
Aparecem. Existe crise? Existe crise. Todo dia é fácil? Não é. Deus está no barco? Tá. Apesar dos dias difíceis. Então, você que vai casar, saiba que as pessoas costumam romantizar muitas coisas, mas casamento é desafio, é nível hard. Quando você está namorando, você briga, você vai para sua casa. Quando você casa, você tem que resolver antes de dormir, porque a Bíblia te ensina a fazer isso, a não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Quando você casa, e casa em Deus, quando Deus está no barco do teu casamento, construindo o teu lar, você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a reconhecer o teu erro. É um novo nível de tratamento na tua alma. Você é confrontado. Você vai precisar compartilhar aquilo que muitas vezes você guardava só para você. E isso eu falo por experiência própria, tá? Porque coisas mínimas, das coisas mínimas até as enormes. Você não vai poder fazer tudo que der na tua telha e pronto, acabou. Não, você tem um marido. Você tem que conversar. E isso é tão interessante. O meu marido, assim, a minha linguagem de amor é muito da comunicação, assim. Eu gosto de falar, eu gosto de servir, eu gosto de expressar. Mas eu casei com um príncipe que ele expressa amor de uma maneira diferente. Ele não era muito de falar no início do relacionamento. E a gente teve que aprender a alinhar a nossa comunicação. Ele precisou compartilhar comigo um pouquinho mais do que ele sentia, do que ele pensava. E eu precisei aprender um pouco mais sobre a linguagem dele. Entende? É desafio, é nível 2. Então você que vai casar, prepara o teu coração para embarcar nessa aventura com Deus, nesse barco lindo, nesse navio poderoso que o Senhor tem para a tua vida. Traz ele junto. Não casa na força do teu braço, não. E você que já é casado, eu quero dizer que o Senhor pode restaurar o seu lar. Existem algumas dracmas perdidas no nosso casamento. E a gente nem se deu conta. Vai ser necessário, acender a luz, trazer a palavra para que você entenda o que se perdeu e você possa procurar e você possa colocar tudo em ordem e não abrir mão desses valores que ficaram para trás e fizeram você perder o foco nessa caminhada, nessa jornada chamada casamento. Gente, tome posse, eu quero te desafiar a ter um lar abençoado, a ter uma família feliz, a saber que Deus pode e Ele quer, só depende de você querer também. Amém, gente? Eu vou parar por aqui, que já são 8h30, se deixar eu vou compartilhando tanta coisa aqui que, meu Deus. Essa palavra eu vou falar lá em Vitória da Conquista, sobre casamento, sobre família, não exatamente o que eu trouxe aqui para vocês, mas sobre as dracmas que se perdem na nossa família. Vai ser bênção. Eu creio que vai ser compartilhada com vocês aí através do YouTube. Eu vou ver se a gente consegue transmitir ao vivo aqui no Insta. Mas acompanhe com a gente, de sexta a domingo, lá em Vitória da Conquista, o Senhor vai bradar naquele lugar, os céus vão se rasgar, nós vamos celebrar tudo que Deus vai derramar nas nossas vidas. E eu creio que famílias serão alcançadas, restauradas. Ei, não perca valores do teu casamento, não deixa nenhum se perder. A Bíblia fala que essa mulher, ela tinha 10 dracmas, uma se perdeu. Mas ela não abriu mão dessa uma. O que se perdeu aí no teu casamento? Foi a comunicação? Foi o carinho? Foi o respeito? Foi a fidelidade? Foi a fé? O que se perdeu aí no teu lar? Não abra mão. Não abra mão. Busque em Deus, porque Ele quer. Ele está pronto para salvar a tua família, para mudar a história, para trazer vitória e conquista no nome de Jesus. Amém, gente? Então já vamos entrar no ritmo de tudo que Deus tem para fazer. Oh, meu Deus, Alan, glória a Deus, amigo. Te ver aqui me enche o meu coração de alegria. Oh, gente. Aleluia. Vamos orar porque eu creio que nessa manhã o Senhor vai te visitar.
Eu creio que nessa manhã o Senhor vai renovar os seus sonhos. O Senhor vai restaurar os seus sonhos de ter uma família feliz. O Senhor vai restaurar a tua fé, a tua força, a tua coragem. Eu creio que o Senhor te trouxe essa live para ser renovado e fortalecido de alguma forma. No nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, nós declaramos, Senhor, os nossos corações abertos para a tua instrução, para os teus ensinamentos, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor que tem o manual de vida, o Senhor que tem o poder, o Senhor que construiu, o Senhor que é o Criador, o Senhor que sabe como uma família, como um lar deve funcionar. Nos instrui, Senhor, para que a gente possa caminhar debaixo dessa direção assertiva, para que a gente não perca o foco, para que quando vierem as tempestades, nós tenhamos bons fundamentos, raízes profundas, no nome de Jesus, para que a gente possa ser inabalável e indesistível, Senhor, com a nossa casa edificada sobre a rocha que se chama Deus, que se chama o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, no nome do Senhor Jesus, que possamos viver por aquilo que a gente crê e não por aquilo que a gente vê, não por circunstâncias, Senhor, não por impulsos emocionais, Senhor, que a gente tenha força para renunciar, no nome de Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido de ter uma família feliz, de ter um lar abençoado, de sermos felizes, no nome do Senhor, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a derrubar cada altar que nós mesmos criamos, Senhor, e que te entristecem, que afastam a tua presença. Nos ajuda, Pai, que a gente possa entender e lembrar que quando a gente não consegue, na força do nosso braço, é o Senhor que nos sustenta. Que a gente possa dormir em paz, sabendo que o Senhor trabalha enquanto a gente dorme. No nome do Senhor, que o Senhor não dorme, o Senhor não pisca, não cai uma folha da árvore sem a tua permissão. Que o Senhor nos dê graça para construir e não para destruir. Que o Senhor nos dê graça para criar filhos que acertem o alvo. Que como flechas nas nossas mãos possamos lançar os nossos filhos longe, no lugar certo, na direção certa. E que o Senhor nos dê habilidade para construir casamentos indestrutíveis. Casamentos firmados na rocha, cordões de 3 dobras, que não se quebram facilmente. Oh, meu Deus, que apesar das circunstâncias, apesar de temperamentos diferentes, apesar de culturas, criações diferentes, nós possamos andar alinhados dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Sabe por quê, meus amigos? Porque o transbordar é de dentro para fora. Quando o nosso lar está bem, quando a nossa casa está bem, entenda lar como família e como teu coração, tá? Quando o nosso lar, a nossa casa está bem, a gente transborda isso. E tudo ao nosso redor também fica bem. Ei, edifique sobre a rocha. Edifique a tua vida, a tua casa e tudo que você tem sobre a rocha. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Deus, que bênção, que live poderosa. Se você guardar essa porção, você vai ter uma família muito mais estruturada e feliz. Você vai ter uma vida abençoada. Porque o Senhor quer transformar o nosso lar em um vale de bênçãos, num lugar de refúgio e não num campo de batalha. Aleluia. Amém, gente. Eita, se deixasse eu ficava aqui com certeza com vocês até amanhã, só falando do amor de Deus. Mas eu preciso correr para minha atividade, para minha missão mãe. Eu preciso conduzir o meu filho naquilo que ele tem para fazer, naquilo que ele tem para avançar no dia de hoje. E mais tarde, gente, eu vou compartilhando tudo com vocês na medida do possível, porque quando eu fico um pouquinho distante, gente, é porque tá corrido aqui, tá corrido. Mas eu tô conectadinha com vocês. Hoje à noite eu já viajo. Amanhã já tô lá na Bahia, Vitória da Conquista, vai ser lindo. Gente, eu descobri que Vitória da Conquista é Bahia, é Nordeste, é frio. Ô, povo de Deus! Vocês sabiam disso? Ô, gente, nosso Deus é criativo e até nisso Ele nos ensina. Ele nos ensina. E eu tô chegando, vou ficar lá até domingo, segunda tô de volta, terça espero vocês no nosso Papo de Fé.
E vem comigo, vamos acompanhando tudo pelos stories, pelo feed, que vai ser bênção, gente. Que povo acolhedor, amoroso. Eu já estou recebendo de Deus antes de chegar lá. E eu quero te convidar a vir comigo. Vamos embarcar comigo, vamos junto, porque Deus já está fazendo. No nome de Jesus. Jaquezinha, minha anjinha linda, maravilhosa, eu te amo. Obrigada por tudo. Terça-feira, meus amigos, espero vocês. Aqui, 7h45 da manhã. Amém? Que o seu dia seja de vitória, no nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia na graça e na paz do nosso Deus. Beijo, gente. Até a próxima. Até logo. Vão acompanhando tudo. Espero vocês. Quero ver vocês conectadinhos aqui comigo. Beijo. Tchau, tchau.